Então, a partir de agora, a gente está gravando. É, nós ainda estamos no capítulo 2 da segunda parte do livro. Semana passada, nós começamos a ver esse diálogo maravilhoso, né, de Saulo com Áquila e Priscila, onde Saulo não teve coragem, né, de falar que ele era o próprio Saulo de Tarso. A gente viu que Áquila e Priscila conheciam Saulo de Tarso pelo nome e por saber que ele era o grande chefe, da perseguição dos cristãos que se iniciou depois da morte de Estevão, mas eles não conheciam pessoalmente, então eles não sabiam que aquele Saulo que estava ali com ele era o Saulo de Tarso. E Saulo também não teve coragem nesse momento de contar a verdade e falar que ele era o próprio Saulo. Mas, mesmo assim, Áquila e Priscila já começaram a dar para Saulo muitos ensinamentos bonitos, né? É, falando que sabia da necessidade de que eles orassem por Saulo. Falaram, né, essa passagem aqui que eu achei muito bonita de Pedro, né, onde Priscila falou que muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam, para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, e contava o seu passado, dizendo que também ele, Pedro, né, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas e induzia-nos à melhor compreensão. Certo dia chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era até útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. É muito bonito, né, essa fala deles e eles contando o que Pedro ensinava para eles, né? E a gente vê através dessa narrativa um pouquinho mais da transformação que o próprio Pedro passou, né? Porque alguns anos antes disso era outro Pedro, né? Que a gente vê nas histórias, nas narrativas dos textos dos evangelhos. Então, através de Áquila e Priscila, que a gente está conhecendo um pouquinho de Pedro, né? Que usava a sua própria transformação, a sua própria fraqueza, com o olhar de não julgar o outro, né? Muito bonito isso aqui. Bom, isso aqui a gente já viu semana passada. É, Aí aqui teve um trechinho, né, que falou. Ih, tá dando um retorno aí da É a minha voz. luz. Pede a luz para desligar o microfone dela. Tá dando microfonia. Eu? É você, meu amor. Fecha um pouco. É, pronto, ela já fechou. Foi engraçado eu ouvir minha própria voz. É, nesse trechinho aqui, hum, tá. Priscila falou das pessoas que ela conhecia, que passaram pelas perseguições, né? Que tiveram marido e filhos encarcerados e pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do cérebro perseguidor. Ou seja, eles estavam contando aqui. Bom, Saulo, como eu falei, não teve coragem nesse momento de se declarar que ele era o próprio Saulo. É, mas ele, na narrativa aqui de Emmanuel, né, que também é uma passagem bonita, ele colocou
que os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão, no instante da morte, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho. Saulo estava começando a compreender o sentimento que habitava o coração desses espíritos, porque ele próprio agora estava encontrando essa paz no seu coração, por estar em contato com Jesus, o estudo dos seus ensinamentos, né, do resumo que ele tinha ali na mão. Então, toda essa transformação para ele estava trazendo para ele agora a ideia é, do que sentiam em seus corações essas pessoas que ele citou aqui. Bom, isso tudo a gente viu na semana passada, tá? Então, a partir de hoje, alguém quer fazer algum comentário sobre esse trechinho da semana passada? Pensar em alguma coisa, refletir em alguma coisa? E aqui também falou que a própria aparência física de Saulo começou a se transformar. Lá na frente, a gente vai ver em alguns momentos que essa transformação da aparência física de Saulo, por conta dele ficar no deserto, né? Coisa que ele não estava acostumado, os trabalhos manuais pesados também, na tecelagem, também é outra coisa que ele não estava acostumado. Mais para frente, isso vai ser curioso em alguns momentos, né? Que ele não vai ser reconhecido, por conta disso. Vamos prosseguir então? Ele está trocando a sua roupagem, também externamente. Isso, está transformando externamente também, está ficando mais cascudo, né? Como a gente fala. Hum. Amaro aí, Amaro, Priscila, que bom, Amaro, te ver aqui. Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Tá tudo em paz, graças a Deus. A Que Elane estava com muita bom. saudade de você, meu irmão. Tava mesmo, sentindo falta de você aqui. Que bom que você veio hoje, que presente. Nós estávamos também, só que toda segunda, toda terça-feira estava acontecendo uma coisa que eu não podia entrar. Parecia que Imagino. tinha algo contra, mas hoje eu digo, eu vou entrar, eu vou entrar sim. Ah, que bom, viu? Seja Bom, bem-vindo novamente. obrigado, Elaine. Obrigado. Priscila também tá aqui, né, Pri? Chegou cedo do trabalho? Que bom que você conseguiu vir. E a Ju também tá aqui já. Nem sei se ela já chegou do trabalho ou tá no caminho ainda. Depois ela fala, ou escreve no chat. Ah, até escreveu aqui, vamos lá. Tô a caminho de casa, tá bom. Vai ouvindo então. Vai com Deus, tá? Vai com Deus para casa. Que Jesus te acompanhe aí nessa trajetória. Vamos lá, vamos então começar hoje, ó. A gente começa então a partir daqui. Desde que se consagrara ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e sua mulher, como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia, abateram igualmente o ânimo de Priscila, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Átila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheio de novas expressões de paz e confiança.
não tem como a gente não imaginar que tudo isso, né, serviu para transformar Saulo nessa resistência moral que ele se transformou, né? Nessa simplicidade e nessa sensibilidade do coração, né? Porque antes a gente não consegue, eu não consigo imaginar Saulo antes tão desprendido assim, é, agradecendo o trabalho e as necessidades também, né? Como elemento de ensino do espírito, ou seja, agradecia as bênçãos e agradecia as dificuldades também. Difícil a gente imaginar, né? Mas como que Áquila e Priscila, na verdade, que ensinaram a ele a ter esses pensamentos vivos em seus corações, porque Emmanuel falou lá atrás que que eles se mostravam assim, né? A dedicação ao trabalho, a gratidão pelo trabalho, e não era um trabalho fácil, porque eles estavam afastados num deserto. A Emmanuel coloca aqui, num período de tempestade, né, onde Áquila adoeceu e Saulo se manteve ali firme, com fé, exercitando a sua fé em Deus, né, ajudando, auxiliando esses dois. Então, foi, na verdade, uma escola de inestimável valor para Saulo, esses momentos que Saulo esteve no deserto de Dan, com Priscila e com Áquila, passando por todas essas experiências. O que que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? Vocês acham que é tudo fruto do acaso? Do acaso não, né? Mas é fruto mesmo do trabalho, né, divino de Jesus, ali de Deus, né? Nessa transformação. Aí eu fico aqui pensando, Elane, meus amigos, o Saulo, Rabino, e ali fazendo aqueles serviços, porque aqui está falando que, né? a, a esposa também se acamou, sem esperança de vida. Ela veio às tempestades de areia e o marido ali, com muito doente, ela também se entregou. Então, eu imagino que ele estava tentando ali levar alimento, a sopa para os dois, tentar fazer o melhor que ele podia para manter aqueles dois alimentados. Talvez dando chá, áquila, alguma coisa. Imagina ele cozinhando, levando o alimento quando que toda a vida dele ele foi servido. E olha a mudança tão de repente, não é? Exatamente. Isso de ser servido a vida inteira, né? É, é muito forte, né? Porque as pessoas que são acostumadas a serem servidas para se transformar em servidor é muito difícil, né? Muito difícil, né? A Mas olha gente. só, Ah, desculpa, antes do Átila ficar doente né, acontecer isso com a Prisca, ele se afeiçoou tanto que era como se tivessem nascido juntos, como se fossem amigos desde a infância. Então, primeiro ele teve essa confiança, ele teve essa sintonia, ele teve como se diz, essa esse conforto entre os dois, sabe? Os três ali, ele tinha como a família dele, então ele já estava muito confortável quando o Akla ficou doente. Então, primeiro, olha só como tudo é passo a passo. Se afeiçoou, amava eles, e de repente ele não queria ver os dois ali doentes. Ele, ó, por amor àqueles amigos, ele teve que fazer algo, foi servir eles. aprendeu a servir, né? Foi um grande laboratório dele aprender a servir o outro ali, né? Entendeu? Entendeu? E eu É o fico aqui primeiro momento, se a gente pensar, é o primeiro momento que Saulo se coloca nessa condição de servir, né? de Nessa cozinhar, trajetória dele. É o tá? primeiro momento, o Lavar a louça, laboratório dele ali, de ser um servo, né? Em nome do Cristo. lavar a louça lá fora, naquelas bacinhas de barro, lavar, porque ele estava lavando, ele estava alimentando, estava cozinhando, ele precisava lavar. Você imagina, Saulo, lavando louça, gente, servindo comida? É. E o interessante é que aqui, né, ele criou um laço afetivo com esse casal, né? Ele está ali convivendo com eles, passando por todas as dificuldades juntos.
Então, ele está criando um laço, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre o nosso servir em nome do Cristo, que a gente serve muitas vezes, né, em casa, para os nossos amores, para os nossos, aqueles que são próximos a nós, isso é fácil, né? O grande exercício é você servir a todos, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Mas é gradual, né? Primeiro você aprende a servir, e é mais fácil você servir quem está próximo de você, né? Quem você convive. Depois você vai ampliar esse seu olhar, e isso é maravilhoso, que a doutrina espírita ensina muita gente a isso, né? Você ampliar o seu olhar com esse olhar de servir para todo mundo, né? Para todos. Não só para aqueles que são queridos ao seu coração, porque servir para quem a gente ama é fácil, né? Amar quem a gente ama é fácil, né? Mas você dispor do seu tempo para servir e sentir-se feliz e completo pelo simples fato de servir é uma conquista grandiosa do espírito, viu? Grandiosa. Esses dias eu estava olhando lá, eu sigo o perfil do Fraternidade Sem Fronteiras, e eu não sei que vocês conhecem, eu não tenho dúvida, mas que se vocês seguem ou não. Eles tiveram agora um grande movimento de retirada, eu nem sei os números, mas mais umas 200 crianças de um local, onde o local passou a ser um local de risco, porque estava se aproximando as guerras que tem lá, né? Guerra civil, enfim, é um local, tem locais lá que são muito violentos, né? Então, eles tinham não sei se o nome que eles dão é assentamento ou acampamento, não sei exatamente o que que é, mas um local deles lá, né, que tinham 200 crianças lá sendo acolhidas. E aí eles tiveram que fazer a retirada dessas crianças. E o presidente, né, o Wagner Moura, não sei se vocês conhecem ele também, eles colocaram um vídeo dele recebendo, acho que a última caravana das crianças e mães que eles tiraram desse local, né? Ele estava lá no outro assentamento que eles prepararam para receber, é, as crianças que eles retiraram. E a felicidade dele, as crianças vendo ele, correndo, abraçando ele. Gente, é o ato de servir dele, a felicidade de servir dele é tão genuína. Eu fui mostrar para o Marcos estava trabalhando do meu lado. Eu fui mostrar para ele, eu comecei a narrar o que que era aquilo. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Aí eu falei assim: lê, vê se você consegue entender. Aí dei para ele ler. Eu sou muito chorona, né? Eu não consegui, porque você via a felicidade dele agradecendo as doações das pessoas que se voluntariaram. É maravilhoso, gente. Que exemplo, né? Tão próximo da gente. Ele é isso, é a pessoa que serve e se sente completa e feliz pelo simples fato de servir. São Bom, crianças da Guatemala que ele ajuda, leva para o assentamento. É lindo o trabalho dele. é muito bonito. Bom, Saulo está aqui então no grande laboratório dele, iniciando esse processo de entender o que é servir pelo simples fato de servir, né? E experienciando essa novidade de sentimentos, essa paz que ele está sentindo, né? Bom, quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico, né? Lacônico é com lacunas, né? O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de há muito esperada, ou seja, Gamaliel havia desencarnado, né? Eu acredito que o bilhete aqui tinha lacunas, ou seja, não explicava tudo, porque não descreveu, né, com minúcias, o motivo, as condições do desencarne de Gamaliel. Só havia noticiado que ele tinha teve uma morte súbita. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre
depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Então, quando Saulo entendeu o verdadeiro sentido de amizade, naquele encontro dele com Gamaliel, no último, né? Ele passou a ter Gamaliel como uma pessoa, o maior amigo, né, que ele encontrou na vida até então. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguira a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. O que ele está falando aqui? Foi com os conselhos e o acolhimento de Gamaliel que Saulo conseguiu reorganizar os seus pensamentos, conseguiu alcançar o equilíbrio, né? Foi por conta de Gamaliel, aquela conversa que eles tiveram. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição, e eu não estou conseguindo ler o que está aqui. Quer ler, André, para mim, por favor? Tarde após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer nos olhos francos. Obrigada. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho Divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Aí ele começa a falar. Acla, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Ele falando dele próprio, mas sem falar que era ele. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Ou seja, ele estava querendo ali sondar e fortalecer também, né? Sondar ali no coração de Áquila para ver como seria, né, a recepção de Áquila ao saber que ele próprio era Saulo de Tarso. Mais de um ano morando juntos, trabalhando Mais de um juntos. ano fortalecendo, né, se fortalecendo Força. para ter coragem de esclarecer que ele era o Saulo de Tarso. Bom, aí Áquila falou: procuraria estimar nele um irmão. E tu, Priscila, né? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Olha isso, né? Que impressionante, né? Os dois ali que não faziam ideia, né, de que ele era Saulo de Tarso, colocou, estimaria nele um irmão e seria uma ótima oportunidade para exercitar, exemplificar, na verdade, ela nem falou exercitar, exemplificar o amor que Jesus nos ensinou nas suas lições divinas. Que momento emocionante, né? Lê, André, para mim, por favor, primeiro. Eu tô com uma tela só, e aí com uma tela só o negócio do Zoom fica exato. Quando eu tô com duas telas, eu tenho numa tela só o slide e na outra a apresentação. Então eu consigo ler tranquilo, mas eu tô só numa tela aí fica o menu do Zoom bem em cima do primeiro parágrafo. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: Então, obrigada, amiguinho. O que que eu eu entendo aqui da tentativa de Emmanuel de passar ali o momento para gente? Parece estar falando para dentro, né? Antes, estava falando para dentro. E aí ele se encorajou e alteou a voz, né? Se postou mais a voz, né? Como se tivesse dado uma. Respirou fundo, postou a voz para falar. Sempre considerei que um homem chamado a administrar
responde por todos os erros de seus prepostos, no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto Joshaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sempre considerei que aquele que administra, ele é responsável pelos atos dos seus prepostos, né? Então, se quem administra concede poder para alguém atuar em seu nome, essa pessoa, esse administrador, ele vai responder pelos atos que seus prepostos, que seus representantes causarem. E se eu sempre achei isso, eu tenho que manter isso, né, até os dias de hoje. Então, se Joshaí cometeu abusos, ele não deve responder sozinho, pelos seus atos. Até eles não devem ter entendido nada, porque essa conversa foi há um ano atrás, né? Só que Saulo trazia dentro do seu coração esse remorso. E aí Áquila pergunta: a quem imputarias então o assassínio de meu pai? Olha a pergunta que ele faz. Nossa Senhora. A quem imputaria então o assassino de meu pai? Perguntou Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. E aí ele fala: julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal, tanto quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Ou seja, ele está falando, eu acho que Saulo de Tarso deveria ser responsabilizado, porque por mais que ele não tenha autorizado, ele se tornou culpado igualmente pela indiferença dos desmandos daqueles que ele ordenou que fizessem, é, os seus assassínios, as suas perseguições. Os cônjuges entraram a meditar no motivo das perguntas, né? Por que ele está falando isso agora, né? Por que ele está falando isso agora, a essa altura do campeonato, e por que ele está colocando Saulo de Tarso, né, nessa condição? Enquanto o moço se calava retraído. Até porque eles tinham acabado de falar, né? Falei assim, não, se ele se apresentasse aqui, a gente ia acolher ele como irmão, ia perdoar ele, para poder exemplificar os ensinos de Jesus. A gente tanto estuda, né? Ia ser um momento da gente colocar em prática. E parecia que Saulo estava falando um discurso contrário ao que eles estavam falando, porque Saulo estava falando, não, ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez. Então, eles estavam assim, meio que uma confusão alimentar o casal. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. E aí Saulo começou, meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos, calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Ou seja, né? Eu estou aqui junto com vocês, trocando com vocês no dia a dia os ensinamentos do Cristo, meu trabalho e meu esforço, né? Estou aqui dividindo com vocês, aprendendo com vocês a virtude da fé, né? Que vocês próprios têm me exemplificado isso e me ensinado a fortalecer e a entender essa fé. E com certeza isso tem sido um grande instrumento para a minha renovação espiritual. Então eu sou obrigada a lhes confessar. Sou Saulo de Tarso. Meu Deus do céu, imagina essa hora.
Sou Saulo de Tarso, o Essa é a sanhoso. hora que a novela acaba e acaba o episódio pro próximo. Até semana que vem, porque é justamente no sábado, aí fica todo mundo esperando E até segunda-feira. vai criar uma expectativa. Aí congela na cara assim, do sol. Tadã, tipo, vai acabar. Congela na cara de sal. Gente, olha, deixa eu terminar de ler aqui para a gente não perder a emoção do momento, depois eu vou comentar. Ó, Saulo de Tarso, sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. Ele está abrindo seu coração. Imagina que isso não lhe foi fácil, né? Enaltecendo ali a companhia e a possibilidade que Jesus lhe conferiu, né? A misericórdia que Jesus lhe conferiu, de que colocasse diante dele um casal que sofreu as perseguições que ele emplacou, perdeu o pai, né? Então ele está colocando que ele não entende como humilhação, né? Mas ele entende como uma dádiva e uma possibilidade dele se redimir, trabalhar a sua humildade, trabalhar a dor que os causava ao seu coração, e se consagrar ali, né? A verdadeiramente se transformar e pedir o perdão, que é isso que ele está, entre outras palavras, falando, né? É, Agora, Elaine, vamos aqui, né, trazer para nós. Eu estou aqui pensando, se fosse eu que estivesse ali no lugar daquele casal, se eu fosse a Priscila ou o Áquila, sabe, tá de cara a cara com o assassino do meu pai, de cara a cara com o assassino dos meus amigos, dos meus outros familiares, de cara a cara com aquela pessoa que tirou tudo de mim. Hoje eu vivo aqui no deserto para poder me manter viva. Eu fico pensando, como, na hora que ele falasse que ele era o Saulo de Tarso, na minha cabeça, a primeira coisa que viria, que traidor. Ah, mas você é o maior traidor, ainda ficou comigo esse tempo todo me enganando. Estou dormindo no ninho das cobras, sabe? Porque, nós, claro, nesse momento, eu acho que eu já ia pensar assim, naquele primeiro momento. Mas, claro que Ackley, né? E a, e a Prisca já tinham um espírito muito elevado, já tinham a condição de entender, não é? E acolher sem julgar. Mas eu fico trazendo para mim, eu falo para mim pessoalmente, eu falo por mim. Será que eu estaria preparada de ouvir tudo isso e abraçar e naquele momento? Porque naquele momento passa uma vida na sua cabeça, passa seu pai, passa o que você tinha, porque sabemos que o Acla e ela, eles tinham uma vida social, eles tinham condições, não é? E por é, causa do Saulo, eles largaram tudo e vieram com a roupa do corpo. O que é que eu faria nesse lugar? Será que eu tinha esse espírito de luz, de tanto acolhimento deles? é Hum, verdade. ah, É. Agora, Ana, eu pensei, né? Eu lendo essa passagem, me veio uma reflexão na cabeça também. A gente sabe que a doutrina espírita ensina para gente que o esquecimento do passado e das vidas anteriores, embora muitas pessoas não aceitem isso e por isso não aceitam a doutrina espírita, né? O esquecimento do passado é uma misericórdia de Deus, né? Para que a gente possa retornar, refazer a nossa trajetória, inclusive com pessoas com as quais nós fomos os causadores das suas dores, né? Dos seus desvios, das suas viciações. E recebemos essas pessoas, por vezes, na nossa própria família, né? E E quando a gente conhece a doutrina, eu estou falando para nós espíritas mesmo, né?
quando a gente conhece a doutrina espírita e a gente tem esse conhecimento, a gente deveria ter um pouco mais, e eu falo isso para mim mesma, porque eu também tenho minhas questões familiares, né? A gente deveria ter um pouco mais esse pensamento de que os relacionamentos difíceis de hoje, qual é o nosso peso na construção dessa falta de amor, de companheirismo, de tudo, né? Que às vezes envolve uma relação difícil dentro da nossa própria casa, né? Os nossos encontros difíceis na nossa trajetória terrena, eles são encontros em razão do que nós fizemos no passado, né? Mas a gente não tem esse pensamento, a gente não consegue pensar dessa forma e trazer os ensinamentos do Cristo de perdão incondicional, né? Do perdoar 70 vezes 7. A gente não consegue. A gente é muito falho ainda, né? Em exercitar o perdão, a humildade, a consciência de que tudo que nós recebemos é fruto do que nós fizemos lá atrás, né? Então, um irmãozinho difícil, um filho difícil, uma companheira difícil, um companheiro difícil, né? Na verdade, não é colocado na nossa trajetória por nada, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Essa passagem é muito bonita, né? Olha, Brito, pode falar. Você está aqui devendo, fala para gente. Bom, então se eu estou devendo, eu tenho que cuidar logo de pagar, né? Que eu não quero aumentar minhas dívidas, não, viu, gente? Absolutamente, né? Olha, eu acho que eu já estou devendo tanto que a misericórdia divina já me deu tantas possibilidades de pagar. E Eita, quando a Elaine estava falando aí, né? Dessas possibilidades, desses encontros que a gente tem hoje, de inimigos do passado, e a gente convive dentro do nosso lar, a gente convive dentro do nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa rua. A gente está sempre se encontrando com essas pessoas, porque quando a gente reencarna, a gente deixa lá amigos e inimigos, mas também a gente traz conosco aqui amigos e inimigos. Não tenham dúvida quanto a isso, né? E esses encontros são inevitáveis, gente. Esses reencontros são inevitáveis, né? Essa situação que o Saulo está vivendo aí, né? Com certeza a gente já viveu, não exatamente desse jeito, mas a gente já viveu, né? Pode ter certeza. A gente já esteve aqui cara a cara com os nossos inimigos do passado, com aquele que nós prejudicamos. Então, o que é que acontece, né? A gente que tem esse conhecimento espírita, né? E sabe que hoje, quando a gente encontra a doutrina espírita, é uma grande bênção na nossa vida, porque é uma doutrina que não queira que seja melhor do que as outras, mas que nos dá uma ampla, uma gama enorme de possibilidades para que a gente possa compreender de uma maneira mais fácil a nossa condição de espírito encarnado aqui na Terra, né? Então, receber essa doutrina não que seja privilégio, mas é um merecimento do espírito. Então, todos nós tivemos esse merecimento aqui, né? Eu digo isso porque eu sei que muitos espíritos, ao reencarnar, gostaria de encontrar a doutrina espírita e não vão ter essa possibilidade porque não estão preparados ainda para ela, né? Eu falo isso porque nas práticas mediúnicas, né, conversando com espíritos em fase de reencarnatória, que são trazidos para conversar conosco, eles nos contam, eu pedi para ser espírita e fui negado, né? E eu não compreendia no início, não, por que foi negado, né? Depois que foi que eu vim compreender. Olha, foi negado porque não está pronto ainda para essa doutrina. Então, é aquele médium que recebe a mediunidade e quando chega aqui, o que é que vai fazer? Ah, quero não. É muito ruim ser médio, é um compromisso muito grande. Só que foi ele que pediu. Ele não se lembra, foi ele que pediu. Ele viu a necessidade dele tão grande lá no plano espiritual e pediu. Aí chegou aqui, negligenciou. É essa mesma pessoa que não está preparada para a doutrina espírita. Aí vem uma pessoa, hoje me prejudica, me faz um mal, né? E não e acha que não fez nada, né? Aí eu me pergunto, a primeira coisa que eu me pergunto, né, hoje é o seguinte: o que foi que eu fiz para essa criatura no passado?
Esse é o questionamento que nós temos que fazer diante daqueles que nos prejudicam, né? Diante daqueles que não gostam da gente, que sentem antipatia por nós, né? A gente se pergunta assim: meu Deus, o que foi que eu fiz no passado para essa criatura? E aí a gente começa a fazer prece para eles, né? Começa a fazer prece porque é a nossa obrigação e intimamente começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão, porque pode ter certeza, você já plantou a dor na vida dessa criatura. E ela agora vem com uma vontade tão grande de ir de se vingar, né? E você não pode reclamar. Não pode reclamar, porque essa semente você plantou primeiro, né? Então, olha Saulo aqui nos dando a lição, né? Ele está nos dando a lição dizendo, olha, sou eu, fui eu, gente, foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz e agora eu venho pedir perdão. Do mesmo jeito a gente tem que fazer diante daqueles que nos prejudicam e que não gostam da gente. Aí você diz assim, olha, sou eu, me perdoe, foi eu mesmo que fiz o mal a você e agora eu venho pedir perdão. Saulo está apenas dizendo que na vida da gente também acontece. Hoje, né, em pleno século XXI, nós estamos passando também por essas experiências. Agora é preciso que a gente saiba identificar, né? Tenhamos esse olho, né? Tenhamos essa percepção para identificar e saber tirar proveito positivo para o seu crescimento espiritual. Mesmo que doa, vai doer, mas deixa doer, porque essa dor, ela é educativa. Ela vem para nos ensinar. Exatamente. Muito bom, Amaro. Viu, Ana? Veio, mas veio inspirado. Obrigada, querida. Você falando aí, eu me lembrei, sabe de quê? Você falou da gente quando está na erraticidade, preparando para retornar, né? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tem um item que eu gosto muito, né? Que é o mal e o remédio. O título desse item é o item 19 do capítulo 5. E lá tá escrito assim, ó. É Santo Agostinho falando, tá? Tá escrito assim, ó. Como desencarnados, quando pairavas no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante forte para as suportar. Por que agora murmurar? Né? Você falou assim, pede para vir médio, chega aqui e não aguenta, não aguenta, né, a prova de ser médium. Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação a vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. Ele começa, né, a falar um monte de coisa aqui, tudo relacionado a isso, né? Que o mal, na verdade, que nos apresenta é o remédio para curar os nossos espíritos, e nós pedimos, muitas vezes, né? Nós pedimos esse mal como um instrumento de transformação mesmo, educativo, como você falou, né? Uma dor que é educativa. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer, André? Falar? Eu só queria abrir um pouco o leque, falando que nem sempre as antipatias remetem ao passado, né? A gente sabe que a gente somos seres complicados e cheios de conflitos, então nós estamos com muitas feridas abertas. Então, às vezes uma pessoa, sem perceber, às vezes cutuca essa ferida, né? Ou a gente está projetando no outro, né? Enfim. Então, não é. A gente não pode também colocar todo o caso de antipatia como, é uma volta. Enfim, pode ser, é provável que seja, mas nem sempre, né? Porque a gente tem muita gente que sente antipatia por qualquer pessoa, né? Então, não é quer dizer que ela cruzou com todo mundo, enfim. Evidentemente que aqui Aquila e Prisca já eram espíritos preparados, né? Que estavam querendo acertar, que estavam predispostos a perdoar, né? Enfim. Então, foi todo um panorama pedagógico muito bom para Saulo, né? Para ele sentir que ele também precisava do perdão, né? É muito importante essa situação, né? Quando a pessoa sai da posição de julgadora para entender que ela também precisa da misericórdia dos outros, né?
Como não lembrar do exemplo, por exemplo, de Simão Pedro? Passou o apostolado ao lado de Jesus, julgando os outros, se achando o bam, 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 sempre julgando de cima para baixo, até o momento que ele mesmo nega Jesus, e ele percebe que ele também precisa da compaixão, que ele também precisa da misericórdia, né? Até então ele se achava infalível. Então, de vez em quando, a vida faz isso com a gente para te entender que a gente também precisa da misericórdia um dos outros, né? Exatamente. E a gente não é infalível, e a gente O- ainda é muito, muito pelo contrário, né? A gente ainda é espírito em planeta de prova e expiação, aqui caminhando, tentando acertar, lutar, e precisamos muito. E outra coisa também, a gente às Como vezes diria vem. Jesus, né? A gente é Quê? muito mais frágil, a gente é muito mais frágil do que perverso. Então, a gente pode tropeçar, eu posso falar uma coisa sem querer, não é nem minha intenção, mas sei lá, uma coisa que a Elaine se ofenda, ela para de falar comigo do nada, eu nem sei por quê. Quer dizer, às vezes tem muitas dessas desavenças que nem é intencional, né? Então a gente tá num mundo que existem muitos espinhos, né? Todo mundo tá armado com muitos espinhos porque tá querendo se defender, ao mesmo tempo que nós somos frágeis, nós somos como bexigas permeando esse mundo de espinhos, né? Então, qualquer coisa, a gente pode se esbarrar num espinho, né, que vai murchar a gente, e às vezes nem é por maldade, né? Às vezes é por ignorância, por fragilidade mesmo, né? Enfim, desculpa, você ia falar. Não, pode falar mesmo. Agora, essa imagem que eu fiz na inteligência artificial, a cara de Saulo tá muito boa para esse momento, não tá? Que humildade a sua, hein? Não sei que eu Ah, contar eu vantagem. fiquei, eu gostei muito dessa imagem para esse trecho do livro, gostei muito. Eu acho que foi que a inteligência artificial estava inspirada aqui, que não era por mim, não, para fazer essa imagem. Ele tá Nós com. vamos ter um Paulo de Tássio, a meu Paulo Estevo ilustrado, gente. Esse é o novo livro. Nossa, vai ser muito bom. Caiu direitinho. Vamos lá. Bom, dá pra gente fazer, deixa eu ver. Ah, não, vamos encerrar então. Semana que vem a gente lê esse aqui, ó, esse trechinho aqui, ó. Como o Você André vai. falou, vamos encerrar no meio do momento especial aqui Ela falou de propósito, viu? Não é à toa. da confissão de Saulo para Áquila e Priscila. Aí, Bom, aí eu tenho uma sugestão. No próximo estudo, a gente volta de novo na confissão, porque vai ter outras pessoas que vão entrar que não puderem entrar hoje. E não tá. podem perder esse momento. E pergunta: você vai ter você vai ter esse estudo na terça-feira? Por ser carnaval aí no Brasil? Então, eu por mim, eu faço, porque eu não brinco carnaval, não pulo carnaval. Eu Então, soube que a Elaine é passista, Hum, eu mas, vou hum. estar na mas casa não do é meu passista de sogro, exposição, é passista de centro espírita, é diferente, né? de centro-espírita. Ah, isso eu sou mesmo. Então, assim, se vocês, é, eu faço o estudo. Quem puder vir, vem. Quem não puder, assiste a gravação depois, né? Ótimo, ótimo. Tá bom? Bom. Então vamos. Quem quer fazer a nossa prece? Acho que eu vou pedir para a Ju fazer. Ju, você consegue fazer, Ju? A Ju tá tão quietinha. Não sei se ela consegue fazer. Não sei se ela tá trabalhando, fazendo alguma coisa. Acho que ela não consegue, não. Acho que ela não, Catinha, eu quero ouvir não você. consegue, não. Catinha não pode. Faz, Catinha. Sim, A Ana faço. escolheu você, então vamos. Vamos mais uma vez agradecer este momento com muita gratidão nos corações por este ambiente que nos envolveu, invadiu o nosso coração com tamanha beleza e aprendizado, ensinamento que com certeza entronizou em nossos corações para termos em nossos pensamentos para todos os desafios ao qual passamos, lutamos contra nós mesmos, contra os nossos desvelos, contra os nossos momentos negativos, que possamos ser positivos e compreender que, mais uma vez, sempre teremos a proteção do nosso Pai
dos nossos amigos espirituais nos intuindo e nos ajudando a superar momentos difíceis e tirar as escamas que tanto nos impede de enxergar a verdade. Que os nossos olhos possam ver o brilho e a luz do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, nos esperando para nos abraçar e dizendo: venha, você pode. Estes são os momentos mais marcantes em nossas vidas, onde o nosso coração bate forte, com a certeza de que podemos superar mais esta dificuldade. Cada etapa de nossas vidas são ensinamentos importantíssimos, que possamos olhá-los e também lembrar que ficou no passado. Cada dificuldade, cada detalhe. Mas temos à nossa frente todos aqueles amigos que querem o nosso bem. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida. Queridos, obrigado. Fiquem Kátia. com Deus. Obrigado, Até Jéssica. terça que Obrigado, vem, gente. viu? Até terça que vem, se Deus quiser, Até mesmo. mais. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá para as dores da alma, quem vai? Então, Bom estudo para vocês, viu? Vamos vamos. abrir.